Salve, salve família! Estamos aqui agora, versão 2024, para dar continuidade ao nosso Valeu Podcast. É uma honra que está ao lado, eu, Marcelo Bozani, ao lado do nosso parceiro Luiz Leal. Isso aí, valeu Marcelo. Pronto para mais uma versão, Luiz, 2024? Vamos embora. E para começar com o pé direito, dois líderes empresariais aí da Baixada Santista. Aí, ó. Coisa fina, hein? Primeiro aqui é o Daniel, que está à minha frente. Daniel da Fábrica de Móveis Santista e CEO do Lead Futuro, né, Daniel? É, o futuro que virou passado, a gente é do Lead Empreendedor agora. Mudou, é Lead Futuro Empreendedor. Mas a gente fez o empreendedor porque o futuro é só até 39 anos, entendeu, Marcelo? Então, como eu fiz 40 para 41, eu já não podia participar do Lead Futuro. Mas o que acontecia? A gente tem um Lead que são para as empresas de grande porte. Antes de tudo, vamos apresentar quem não nos conhece. Esse daqui é o Jarbas Marques, nosso parceiro. O Jarbas é amigo meu de longa data. Por coincidência, moramos no mesmo condomínio. Logo que eu mudei para Santos. Então, assim, conheço o Jarbas, vi todo esse processo do Lead começar também. O Jarbas me começou até pela Eletromídia, né? Fico imaginando a impressão que ele teve da cidade. Só pode ser boa, né? Eu não quero sair daqui mais. Ó, o bicho viajou bastante, hein? Mas, Jarbas, a gente está aqui mais para contar também uma novidade, né? Em parceria aqui, o nosso podcast. Galera, antes daquele recadinho básico, né? Não esqueçam de seguir a gente, ativar o sininho para não esquecer de uma notificação. Procure a gente nas redes sociais, que a audiência de vocês é algo muito importante. A gente precisa dessa audiência até para prestigiar os nossos convidados também. Então, por favor, sigam a gente e vamos nessa. Então, para começar com chave de ouro, essa versão 2024 aqui, a gente vem trazer a público aqui uma nova parceria, né? O Jarbas e o Daniel vão poder contar um pouco mais. A gente fez uma parceria com o Lead, onde a gente vai trazer os membros do Lead. Então, a gente vai contar aos pouquinhos a história do Lead aqui em Santos, né? O Lead que agora está tomando uma proporção de ABC também. O Jarbas vai contar um pouquinho dessa história. E vocês dois praticamente tocando essa diretoria aí do Lead, tomando as decisões e fazendo com que a nossa região seja cada vez mais valorizada. Então, mais uma vez, agradecer a presença aqui de vocês. E vamos bater um papo bem legal, né, Luizão? Isso aí. Uma honra, né, na verdade, ter amigos e parceiros à frente de uma instituição tão forte e importante, né, no estado de São Paulo, Brasil e até no exterior, né, a gente vê os eventos internacionais. E queria que vocês começassem contando pra gente um pouquinho de como foi essa trajetória, né, de trazer o Lead para Santos e você de encarar um desafio diferente, né, à frente de um grupo desses, enfim. Eu começar lá, o começo do Lead, né? Começou, eu mudei para cá, trouxe minha consultoria para cá, e no primeiro momento, o que eu queria? Eu fui buscar o Lead para gerar negócio para minha consultoria. Só para resumir, larguei a consultoria, estou só no Lead, tá? Então, só para fazer um corte aí. Isso em 2018, eu fui com o Gustavo Borello, que já era meu amigo, Gustavo, o Daniel, a gente participou do BNI juntos, no mesmo grupo. E eu fui com o Gustavo, a gente tinha um grupo de 5 pessoas interessadas em abrir o Lead. Eu sempre fiz consultoria para empresas de grande porte. E o BNI não tinha esse perfil de empresa. Então, eu acho excelente, fantástico, mas não era o perfil que eu buscava. Aí eu fui buscar o Lead, eu estive lá com o Gustavo N, que era o CEO na época, em janeiro de 2018. A gente mandou, a pessoa que trabalhava comigo mandou uma carta lá, gostaria de fazer uma reunião. Quem é? Jarbas, da TMC Consultoria, manda o currículo dele e da empresa. Eu tinha isso pronto, eu mandei umas 5 cartas de referência, tinham 2 banqueiros assinando as cartas. Aí ele me ligou, falou, a menina ligou, falou, o Gustavo está indo para Nova York amanhã à tarde. O Jarbas consegue vir aqui de manhã? E eu fui lá de manhã e falei da Baixada Santista. O que eles falaram? O Lead tentou estar na Baixada Santista há uns 6 anos, isso em 2018, mas não deu certo, porque é muito próximo de São Paulo. Quem começou o Lead foi o Dória, né? O Dória, em 2003, fez 20 anos agora. Muito legal. E aí, o que ele falou? Então, a Baixada Santista não deu muito eco. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, Gustavo. Vai para Nova York, daqui a um mês eu volto com você para falar se o projeto vai à frente ou não. Aí falei com esses meus potenciais sócios, falou, é assim, assim. E tem um dinheiro para colocar na frente, né? Que é a franquia. Aí foi todo mundo embora. O Gustavo continuou comigo, não entrou como sócio, mas continuou, se filiou, hoje faz parte do nosso conselho do Lead Empreendedor.
E eu fui, voltei um mês depois, falei, ó, aí conversei com alguns empresários da região, eu falei, Gustavo, eu moro em Santos há alguns anos, mas eu não vivo Santos, porque eu vivo profissionalmente em São Paulo. Vamos dar um tempo, eu acho que eu vou fazer o lead. Aí, nessa história, foi maio do ano seguinte, saiu o Gustavo, entrou o Fábio Fernandes como CEO do lead, na verdade é head de unidades hoje, e o Fábio me acelerou, eu já estava com a vontade, falei, então vamos, assinei o contrato dia 2 de maio de 2019, um ano e quase um ano e meio depois. Em agosto a gente fez o primeiro evento. Aí foi um sucesso. A gente já começou com 20 filiados. Eu já estava com essa parceria contigo. Logo. Já estava no começo, já pegou do início. Aí a gente foi de... Acho que a Eletromídia foi o primeiro media partner, né? Do lead, quando a gente fechou, né? Olha, foi da primeira leva, eu não tenho certeza se foi a primeira, mas na primeira leva eu lembro que estava Eletromídia e Record. Na Record foi depois, eu lembro disso. Então você está... E aí o que a gente fez? Na virada do primeiro evento para o segundo, a gente saiu de 20 para 36 filiados e atingimos, no final de 2022, mais de 140 filiados. Então, aí entre lead e lead empreendedor. E tem a história que o Dani estava falando no começo aqui do lead empreendedor. Por que não é lead futuro? O lead são empresas de grande porte, com faturamento mínimo de 30 milhões anos. O lead mulher, só mulheres, obviamente. E o lead futuro, aqueles empresários de 19 a 39 anos. Tem um empresário que é homem, não fatura 30 milhões, mas é uma referência na região, é importante, não estava em lugar nenhum. Aí a gente resolveu criar o Lead Empreendedor, um modelo que veio de Pernambuco. Tudo isso, né? E unindo as bases do Lead Mulher e do Lead Futuro. E aí, inicialmente, o Dani dividia com a Laila Ferreira a gestão. A Laila está bombando de fazer projetos, aí está indo muito no litoral norte. Ela falou, não estou dando conta. Aí o Dani falou, não, então deixa que eu abraço. O Dani já tá com a vida ganha, tá tudo tranquilo. Tá ótimo, não tem nada pra fazer, né? Como eu falo aquela famosa frase, a vida do rico é diferente. Tá tranquilo, sossegado, caminhando na praia todo dia. Você quer ficar rico, ande com os ricos. Se você andar com os pobres, você não vai ficar rico. Exatamente, que nem eu falava, antes eu era louco, porque só andava com louco. Agora eu sou um louco um pouquinho mais consciente, que eu só ando com gente bacana agora. A gente vai pegando por osmose, né? Não, mas diz a frase, né? E outra assim, eu já fiz um monte de curso, né? Realmente isso é fato. A gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Sim. Isso é mais que provado, né? Então a gente fala assim, hoje a gente tem que manter o nosso nível, lógico. Então, assim, eu acho que isso aí só faz bem pra gente. O lead é mais uma coisa para aumentar esse nosso pilar de nível, né? Então, e a gente precisa disso na região, né? Se profissionalizar mais o mercado. Esse é mais um dos trabalhos do lead também, né, Jarbas? A gente tá aí para fazer conexão, né? Primeiro a gente tem o papel de unir o público e o privado, porque no passado existia um preconceito muito grande, né? O público é um lado, o privado é outro. Os dois têm que conversar. Obviamente, cada um tem o seu papel, mas eles têm que se conversar. Então, a gente faz isso. Inclusive, você teve essa semana aqui no almoço com o prefeito de Santos um bate-papo super agradável. Aí é do Lidão, né? Não é do Lead Empreendedor. Um bate-papo agradável, onde o prefeito se emocionou. Foi muito bacana, porque ali ele não estava fazendo campanha. Muita gente não sabe, né? Em Santos, né? Teve muita coisa, eu falo assim, ano político é uma coisa tão complicada, né? Eu estava falando isso até pro próprio prefeito, pro Rogério. Aliás, deixar um abraço para ele aqui, é um cara que eu estimo bastante. E ele contou emocionado, né? Muita gente não sabe, mas ele perdeu a mãe dele no Covid, cara. E aí muita gente desceu a lenha nele quando ele fez o lockdown na cidade, quando teve aquela coisa de São Paulo. Quem que era o prefeito que liberou, que deu o feriado de 10 dias? Bruno Covas. Era o falecido Bruno Covas. O Bruno liberou e provavelmente havia uma avalanche para o litoral, né? E eu acho que foi uma medida super assertiva de realmente, junto com o governo do estado, bloquear as estradas para realmente não vir esse público para cá, tanto que ele mostrou, né? Que a gente estava com índice de ocupação na época de UTI de 98. 60 e poucos, ele subiu para 90. Foi de 98, com esse lockdown, em tanto dia já foi para 67%, se eu não me engano. E é legal que ele conta toda a história, porque eu falo assim, político não tem uma vida fácil, né? Eu sou um cara que adoro dar lenhada em político, que não faz coisa bacana. Acho que a gente tem que dar lenhada em quem merece. E quem faz a coisa bacana a gente tem que aplaudir. Esse é o nosso papel também. E hoje você vê muito mais, através dessas próprias iniciativas, a gente vê muito o governo
se aproximando do setor privado, né? Eu acho que o lead tem um papel importantíssimo nessa questão também. Várias questões, né? Quantas pessoas vocês já trouxeram de influência, né? Exatamente. Eu acho que além da parte do networking, que a gente pode até adentrar um pouquinho para explicar um pouco mais do que funciona, da parte das palestras, de você ser um empresário mais completo, de entender o que são nomenclaturas, né? Até a gente tá falando ESG. No final do ano passado, a gente conversou isso no último Happy Hour, mas no final do ano passado, uma reunião interna nossa, eu falei assim, Jarbas, apesar de eu estar à frente do lead nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, e também já fazer parte de grupo de networking fazem, sei lá, 6, 7 anos. Você tava no BNI? Fiz BNI, né, e já participei parcialmente do Rotary, e agora a gente está à frente do lead. Eu consegui entender uma visão global de tudo aquilo de importante que ele traz de bagagem pra gente, porque esses assuntos que são temas até de rede nacional, né, que até a gente estava comentando, ESG, se a gente não tem um discernimento do que é, para poder conversar e para poder ter uma aplicabilidade imediata dentro da nossa empresa, você acaba ficando um empresário que está defasado de alguma forma. Exatamente, o ESG é uma nomenclatura que, como tantas outras, que o mercado atualmente usa, né? E muita gente não tem ideia o que é e onde pode ser aplicado. Deixa eu contar um caos aqui. No meio da pandemia, reunião entre os presidentes de unidades do LEAD e o conselho do LEAD, que tem vários ex-ministros, e começaram a falar do ESG, né? E eu na cadeira lá em casa me coçando. O que é o ESG? Aí eu sou muito bocudo, às vezes assim, não bocudo de gritar, mas de falar as coisas que eu penso. Aí eu, gente, dá licença, desculpa a ignorância, o que é ESG? Pô, um ambiente que eu podia passar vergonha, mas eu estava muito à vontade para fazer a pergunta. Na hora que eu fiz, um monte de presidente de unidade falou, eu também não sei. Eu não sei. E eu depois de um evento do LEAD de 8 horas, que é o ESG Mares e Oceanos, nossa, a gente ia ter uma marcenaria, uma fábrica de imóveis, eu tinha que vender madeira, o que eu tô fazendo aqui, né? Que é uma pergunta dos empresários diretos, né? Dos nossos filiados, dos membros que fazem parte do LEAD. Como que vai isso acrescentar na minha vida? E uma das pessoas que estava com a gente no Happy Hour, que é a Andréia Zufo, um beijão pra ela, tinha totalmente a ver com a parte ambiental. E ela não sabia. Que era o E do Environment, né? E tem a governança, e tem a parte da sociabilidade, e assim... Foi na última palestra onde um professor, diretor da USP, eu tinha levado a Nicole, que ela é palestrante, ela é nível mundial, ela fala 3 línguas, ela mensura a questão de carbono e dos valores de álcool e etanol no Brasil pro exterior. Então, uma pessoa bem antenada dentro desse ambiente, ela falou assim, Daniel, isso aqui era para estar lotado. Esse evento é para pagar R$1.000 em qualquer lugar do país e eu vejo que às vezes a gente não conseguiu, né, ter essa conectividade. Deixa eu até te falar uma coisa. Tinha alguns especialistas ali top. Eles falaram que foi o melhor evento de ESG que teve no Brasil no ano. No Brasil, a gente vai estar tendo pós-graduação hoje de ESG, né? E a gente e tem influência direta, porque o ambiente, né, o meio ambiente está totalmente prejudicado. Acho que por a gente ser beira-mar, a gente consegue ver que tem 9 estações durante um dia só, que é trovoada, é tempestade. É como São Paulo capital, você tem as 4 estações do ano num único dia. Como as pessoas não sabem o que é ESG? Eu estava falando com um grande empresário de ônibus, que não é daqui da região, sobre o ESG. Ele falou, mas isso não tem nada a ver com o meu negócio. Eu falei, peraí. Como ESG, não? vamos lá. Como não? Quando você fala em sustentabilidade, poluição que faz o ônibus, primeiro. Social, você emprega mais de 1.000 pessoas aqui. Isso é social. E governança, você trabalha com poder público. Então, o ESG está muito no teu negócio. Você que não percebeu ainda. Não percebeu, exatamente isso. Talvez por não saber o que é. Por não saber. Entender, de fato. E como a gente trabalha, né, eu acho que assim, mais o core, até para quem está assistindo, eu consegui ter um discernimento muito simples de uma exemplificação que eles fizeram, que até comentei aquele dia. Se a gente trabalha num ambiente de trabalho, e o que a gente afeta no nosso meio ambiente, que acaba, não o ambiente em si, mas o meio ambiente, o que a gente afeta o meio ambiente? Então a gente, né, começa a viver o dia a dia, você começa a ter uma consciência de que algumas atitudes que são simples acabam afetando o meio ambiente. Aí daqui a pouco tu dá um direcionamento para os teus funcionários, e às vezes são 1, 10, 50, 5 mil, é um direcionamento que influencia direto. Aí você fala, pô, então esse direcionamento ele tá nas vias sustentáveis ou não tá? Aí daqui a pouco você vai ver o seu supplier, o seu fornecedor tá dentro daquilo que eventualmente
engloba, né, a parte sustentável. A política da empresa. A política da empresa e a política sustentável. Exatamente. Pô, então eu estou falando só da parte ambiental. A parte social, não somente a parte dos nossos funcionários, Colaboradores. mas como eles estão vivendo dentro da sociedade e como eles estão afetando a parte ambiental. E a governança, o que você está fazendo e quais são as ações que você está fazendo para conseguir colocar isso em prática. Então, são todas as empresas. Não, Na verdade, totalmente ligado. o Mares nisso, Oceanos era um título porque ele tem que fechar, porque você vai falar o ESG como um todo, mas se você for pegar o core do negócio, isso se aplica a qualquer lugar. Aqui o teu podcast... Não é que no caso... Se o teu lixo ele é destinado para resíduos sólidos da maneira correta e assim sucessivamente. E por que eu, só para complementar o raciocínio, por que eu falei que depois de 2 anos e meio, eu consegui entender que o lead é importante? Porque não somente que afeta, que eu acreditava como empresário que aquilo me afeta diretamente, né? Tipo, como que eu vou vender mais? Como que eu vou gerir meu marketing? O que tá tendo de inteligência Você, por exemplo, você artificial? trabalha com madeira. Exatamente, é totalmente direto. E como agradecimento como pessoa, como empresário, para que a gente possa flutuar em ambientes, conseguir ter uma aplicabilidade, melhorar a nossa sociedade e de alguma forma também falar sobre esse tipo de assunto. Eu assunto. acho que assim, o SG é o principal, que é essa mudança que a gente vive explicitamente falando nisso, é preparar um futuro melhor, né? Também. Políticas melhores em termos ambientais, sociais, governamentais, todo esse sentido que o SG engloba. E o Mares Oceanos, eu acho que ele cai muito bem nesse sentido, por quê? Porque a gente está numa cidade portuária e as empresas do porto estão vivendo essa realidade muito forte, né, Jarbas? Quem me chamou lá em final de 2019, o Roberto Clabin, numa reunião de conselho, um dos maiores especialistas, além de um grande empresário, um dos maiores especialistas em meio ambiente do Brasil, ele falou: Jarbas, preciso conversar com você. Nós precisamos fazer um evento em Santos. E quando ele falou Santos, ele entendeu toda a Baixada Santista, tava até o litoral norte. Mas ele falou Santos, porque vocês têm uma representatividade muito grande, influenciam muito no futuro do Brasil, os mares. Por quê? Porque Santos é uma cidade muito, muito consciente. Então a gente tem aqui uma população muito consciente, tanto no aspecto social quanto no aspecto de meio ambiente. Ele falou: o mar está subindo. Bem, isso feito, a gente fez um primeiro evento lá, foi o primeiro pós-abertura, a gente fez no Blue Med Convention Center, o primeiro pós-abertura da pandemia. E aí, eu estava conversando com a minha filha no carro, né, num bate-papo, ela devia ter uns 14 anos, está fazendo 18 agora na terça-feira. Ela falou: pai, você nunca falou de meio ambiente, você só falava em produtividade, gestão, eficiência. Eu falei: filha, a gente aprende, né? E nisso... Eu acho que a produtividade, a gestão e a eficiência com o viés do meio ambiente. É exatamente isso, mas num olhar mais global. Hoje não podem estar dissociadas, hoje elas têm que estar juntas. Até porque existe muita oportunidade dentro desse mercado também, né? Que as empresas daqui precisam aprender a trabalhar com isso. E que você colocar sustentabilidade, qual o cliente, né? Quem é o teu supplier, o teu fornecedor que não vai estar feliz e você está criando uma política sustentável dentro do ambiente que você trabalha. Exatamente. Então é marketizável também. Então, de alguma forma, isso é importante. Não só para o aspecto social, mas também para a parte interna da empresa, de você poder colocar como emblema. E às vezes são pequenas atitudes, que acabam, cada um fazendo pequenas atitudes, vai ser uma montante enorme. Né? E aí, Dani, eu convidei o Marcos Libório, que é secretário do Meio Ambiente de Santos. Ele também lidera aí a Baixada Santista, para o nosso comitê para esses eventos. E eu descobri, a partir de conversa e com outras pessoas especialistas, que o Marcos Libório é um dos maiores especialistas de meio ambiente do Brasil. Tanto que Santos ganha prêmio atrás de prêmio. Muitas vezes a gente não sabe. A gente está aqui, é tão normal para a gente, né? Quem está fora que fala isso. Pô, você convive com um dos maiores especialistas de meio ambiente do Brasil em políticas públicas. Mas eu acho que Santos sempre foi uma grande referência nisso, até porque todo mundo, a Praia de Santos era conhecida, praia que ninguém pode entrar no mar, que senão vai derreter, né, na verdade. Cara, eu pego onda desde moleque, né, desde 10 anos de idade, ou seja, são 39 anos surfando. Cara, eu falo assim, a Praia de Santos, para quem não entende, é que muita gente, é o que eu falo, ninguém entende o lado da poluição. Quando você vê garrafa PET na água, também tem, lógico, aquele tranqueiro, o turista tranqueiro que não presta, que vem aqui, deixa as coisas, vai embora, a maré sobe e arrasta. Mas grande parte, sim, eu falo, aí é que está o papel de entrar política, entre as grandes empresas. Por quê? Grande lixo que é descartado no nosso mar, no oceano, ele vem da região, porque Santos é uma ilha. Ele vem da onde? Vem das comunidades, das palafitas.
Porque onde não tem um saneamento básico, as pessoas despejam dejetos e a poluição diretamente no braço de mar. E o braço de mar, o que é? O movimento da maré encher e vazar, uma hora ela vai chegar no oceano e depois chega nas nossas praias. Geralmente a gente tem o problema dos canais. Olha os canais hoje, tá cheio de peixe nos canais. Peixe grande. Hoje peixe grande. Peixe grande. Então, Mas eu não tenho coragem de comer, mas por exemplo, Mas nós temos um problema eu fiquei ainda. sabendo que Santos, por exemplo, tinha muito esgoto clandestino que era despejado no canal, em via pluvial, né, também. Santos, através que falo, Marcos Libori, de outras pessoas que passaram, hoje todos os canais, que nem tem maré subindo, quando você tem muita chuva, muita água, tem o lance da comporta dos canais também. E Santos, cara, se você for ver uma cidade arborizada também, mas se você for ver, Santos é uma ótima cidade em todos os sentidos. E tem um grande dedo, uma grande aplicação do Marcos Libório dentro disso. Mas a né? gente ainda tem um problema muito grande nos canais, que são os dejetos que chegam no canal. Não, quando ele chega no mar, ele está no índice que é 1. Eu não lembro qual o índice. O Libório me contou. Lá, pega o canal 3, lá para perto da Goiás é 800, quando 1 deveria ser a tolerância, que é o que está no começo. Por quê? Porque onde você tinha uma casa, onde moravam 6 pessoas, um casarão, o Santos foi projetado para todos os dejetos saírem por ali e caírem no canal. Hoje você tem um prédio que moram 150 famílias. Só Então, que o dejeto não cai no canal. não, mas a Sabesp tem um probleminha aí com a Sabesp, tá? Então tem que ajustar. Não cai direto, óbvio, não cai o dejeto, mas cai... Porque vai para uma estação de tratamento, aquela que fica atrás do orquidário lá, inclusive, né? Eu acho, né? Isso. Mas ela tem um Mas, limite de mas processamento tem um limite também, de processamento. E o que acontece? Tá engargado. Então, o canal, ele ainda está sujo. Ah, apesar não do... suporta toda essa demanda. Não suporta, né? porque tem que fazer. Aí é projeto de engenharia, a projeto de verticalização investimento. da cidade mesmo, né? Que vai cidade, causar isso. cidade mais vertical do país, né? Exato. 2/3 das residências que são verticais, são Não, prédios. então o que você fala, Santos é a cidade mais vertical do país, eu acho que em segundo lugar é Balneário Camboriú, Isso, né? Santos passou, né? Santos passou Balneário, antes Balneário era primeiro. Então aqui, cara, e você vê que a coisa continua crescendo, né? Você olhava, era 4, 5 casas, que nem eu passei agora onde ali o seu Adelino, que é meu cliente, tudo da Namar, ele construiu Costa Colômbia ali, em frente já viu já um terreno limpo, lá vai subir mais uma torre em Santos. Fora outras que estão vindo. Eu acho que é legal, uma cidade que já tem essa característica, é uma metrópole, né, bem dizendo aqui, para a região, né? É o que eu falo, mas muita coisa que tá a história, né? A gente fala assim, a gente está muito perto e muito distante de São Paulo ainda, em alguns quesitos. Em outros a gente está bem, mas tem coisas que podem ser muito bem melhoradas, né? Eu acho que algumas coisas a gente está melhor, mas você vive, você não vê, né? Você tem uma mulher linda em casa, mas você vive com ela há 20 anos, você não percebe que ela é tão bonita. Exatamente. Então, Então, o que acontece? Você está numa cidade que tem muita qualidade, mas para a gente ser tão natural, você não percebe, né? não, eu falo que nem assim, a gente olha para a praia, né? Fala, a praia é de Santos, daí você vai para Maresia, você vai para o Litoral Norte, o pessoal fala, eu vou para o Nordeste, eu vou para Maragogi, você vai para as praias do Sul. Cara, Santos, o cara que nunca pisou nessa cidade, quando ele olha nessa nossa orla da praia, às vezes você posta vídeo de drone, que você pega a praia inteira. É lindo. Cara, a galera pira, fala, cara, você é abençoado de morar numa cidade dessa. Isso eu falo, cara, você acorda, eu posso acordar 6 horas da manhã e pegar a onda, 8h30 da manhã, tá trabalhando no escritório, cara. Final da tarde, cara, você pode dar uma caminhada, pode ir pra praia. Então, Santos é uma cidade muito bacana. O que Santos precisa melhorar, o que a gente fala, entre o papel do LEED, de outras instituições, ou seja, de networking, de negócios, o próprio Rotary, tudo. Cara, porque assim, os empresários têm que criar uma conscientização melhor, acho que já vem melhorando muito, mas a questão, por exemplo, do atendimento em Santos. É uma tecla que eu sempre bato, eu falei isso muito pro Luiz. Eu acho que a gente precisa muito melhorar. Para quem está acostumado a fazer compra em São Paulo, você jantar em São Paulo já colocou na cabeça, um empresário que assim, você vai jantar, você está vivendo uma experiência. Você não está preocupado quanto você vai tirar do seu bolso e pagar naquela experiência, desde que você viva a experiência. Santos, por exemplo, você vê hoje a Tolentino Filgueiras, são muitos bares de jovens, de novos empreendedores. Cara, essa galera tem uma visão diferenciada de atendimento, se preocupa mais. Infelizmente, lógico, tem casos, pô, vamos citar aqui o seu Babo Américo, por exemplo. É um restaurante maravilhoso, todos os garçons eu conheço pelo nome, os caras me conhecem, você tem um baita atendimento, mas não são todos Babo Américo da vida aqui, que prestam atendimento, que tem uma qualidade e tal. Então acho que assim, em Santos em si, é mais um ponto, de repente o LEED pode trabalhar mais para evoluir nessa questão do atendimento. Eu concordo, mas tudo que compara com São Paulo é uma covardia. Porque São Paulo é um oásis na América Latina. Então, São Paulo é referência mundial. Né, também, e a gente está muito perto de São Paulo. Obviamente, a gente tem que se mirar. Muito distante de São Paulo. Eu acho que a gente tem que se mirar
naquilo que está. Tem que mirar, né? Não se mirar, mas a gente tem que mirar no que tem em São Paulo e aí a gente fazer o seguinte, tá bom, o que dá para melhorar aqui? Mas, por exemplo, muita gente reclama de hospitais aqui. Os hospitais são ótimos aqui. É que você tem 2 hospitais que são referência mundial em São Paulo. Exato. Então, você não precisa estar lá em São Paulo toda hora. Você não precisa ir para o hospital em São Paulo. Em algumas situações extremas, você está 1 hora de São Paulo. Então, é essa relação, é o cuidado que a gente tem que tomar quando compara com São Paulo. Eu fiz consultoria no Brasil inteiro, em todos os estados, no Distrito Federal. São Paulo é outro mundo. São Paulo é uma coisa diferente. E a gente é uma cidade litorânea, tem 450 mil pessoas, né? Um bairro, Vila Madalena tem mais gente do que aqui na cidade de Santos inteiro. E é litorânea. Litorânea, de fato, né? é diferente, né? O environment, o ambiente que a gente vive é um ambiente mais tranquilo. Mas é o que eu falo, a mesma coisa que você compara Santos às demais cidades da região, lógico. Você vê Praia Grande hoje numa crescente violenta. Eu acho que em termos de população, Praia Grande já vai ultrapassar a nossa cidade por... É porque tem espaço, né? Você tem espaço, o Santos já está falando. O Santos só está crescendo verticalmente, mas a Praia Grande, além de crescer verticalmente, tem uma área territorial bem maior, né? Mas eu falo, mas as outras cidades em questão precisam evoluir. E o que a gente fala é a coisa da burocracia, algumas coisas. O próprio almoço que a gente teve com o Rogério, ele contou alguns que as coisas não são fáceis, né? Todo mundo fala assim, acha que a prefeitura vai lá e faz isso e é fácil de fazer, né, Jarbas? É um estalar de dedos, vai lá e resolve. Não, a gente sabe que não são assim. Eu fiz uma pesquisinha rápida aqui. Só a Rocinha, no Rio de Janeiro, tem 100 mil habitantes. 4 Rocinhas da Santos. Exatamente. E, assim, apesar de a gente ter essa falta de alguns atendimentos e algumas estruturas, eu vejo a cidade de Santos, ela está, nos últimos 10 anos, entre as melhores cidades do país. Eu, né, pessoalmente, escolhi para viver, então, sabendo dessas dificuldades, eu acho que a gente tem que absorver. Ver... Você morava em São Paulo antes? Morei 8 anos em São Paulo, morei 4 anos fora, e depois da Google eu vim para cá. Então, eu já estava meio consciente. Acho que falta um pouco para o santista em geral essa consciência. Tá bom, não é igual isso, não é igual aquilo, é a cidade que eu tenho, o que eu posso melhorar? Eu acho que o LEAD, São Paulo, o Jarbas estava num evento onde estavam os ministros, comentou que estava o maior e o melhor quórum que teve dentro da Casa LEAD, ele nunca viu isso tão lotado, e estava 50 minutos daqui, aí você fica, caramba, enquanto aqui a gente fica puxando o empresário para ele ter esse discernimento de poder se unir, de a gente poder aprimorar, de entender que o networking de relacionamento mesmo real é um viés importante para a gente desenvolver nossas empresas, saber que você tem as suas dificuldades, eu também tenho, a gente poder compartilhar isso, conseguir desenvolver, ter palestras que às vezes não vai afetar diretamente o nosso business, mas ao mesmo tempo a gente vai engrandecer como pessoa, como profissional, como empresário, vai poder aplicar aquilo não de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta, institucional, a gente trazer aí os eventos também para a cidade. Cada evento que... É que nem você falou esse, o próprio dos Mares e Oceanos, que é um evento foi um assim... evento surreal. Eu peguei o prefeito por ali e fiz um stories com ele, e ele foi lá muito solícito. Então, como que a gente consegue conversar? Hoje, o prefeito da cidade de Santos, de tanto ele me ver dentro dos eventos do LEAD, de tanto ele tá participando, se eu precisar falar com ele, olha essa proximidade que o LEAD traz dentro do poder público. Ah, tá fazendo campanha, vocês estão pré-elegendo alguma pessoa? Não, de forma alguma, não é a pessoa que está indicada. É a prefeitura. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o que a gente tem. Como o próprio prefeito e amanhã eu não vou estar, e como ele está, e amanhã não vai estar. O Rogério não fala, eu sou o prefeito de Santos. Eu estou como prefeito. Exatamente. E só para lembrar uma coisa, quando a gente fala de política, o LEAD tem porta aberta para todos os partidos. O que é minha convicção pessoal, o que é a convicção do Dani, isso não interessa para o LEAD. E a gente tem que ouvir todo mundo e dar espaço para todo mundo. Alguns aproveitam esse espaço, outros não aproveitam, é isso. Mas espaço todos têm. E de outra forma, a gente vê o próprio Rogério mesmo vindo de viagens, trazendo informações altamente relevantes, mostrando o que está acontecendo direto da fonte, né? Então a gente consegue... Eu lembro do evento que nós fizemos aí no Lidão do Tarcísio, que foi no final do ano passado. Ano retrasado, eu acho, que ele trouxe a informação sobre, foi um painel de 8 horas falando sobre o túnel, né, falando sobre a travessia, os estudos. Foi que ele foi no centro, né? Não, foi lá no Blue Med, aqui do lado do Convention Center, trouxe tanta gente, trouxe pessoas de fora do país, todos os estudos, lógico que aqui acaba sendo sátira, porque já é um projeto que fazem 100 anos que está em andamento, aí você fala, será que depois de 100 anos vai sair?
Só que, de fato, você está vendo uma movimentação agora. Isso não impacta Não, para quem está na ponta da praia, para quem quer investir ali no Vicente de Carvalho, que hoje vai sair. Entendeu? E, assim, aí, na verdade, é federal isso, mas olha que bacana, eu acho que aí é um grande mérito do Lula e do Tarcísio, tá? Independente de quem gosta de... Esquecer, eu sou daquele, eu sou daquele. Eles estão se unindo para fazer um projeto. E é isso que tem que ser a política. Vamos brigar na hora da eleição, vamos disputar o voto, mas passou a eleição, cara, vamos construir o que a gente pode construir de melhor. É o que fala que nem quando rolou a eleição nos Estados Unidos, que tinha o Trump, né? E falava assim, cara, quando o cara perdeu, ele falou, cara, até então ele era meu adversário político, hoje ele é meu presidente. E amanhã vai estar o Tarcísio e o Lula aqui na cidade de Santos, inaugurando algumas coisas. Exato. Eu fiz uma mesa que amanhã vai ter um debate do Brasil Export, que é lá no centro da cidade, entreguei hoje, que amanhã eles vão estar presentes. E se a gente ter essas informações dentro do lead, como que isso não ajuda diretamente as nossas empresas? Como a gente não consegue ter uma projeção de futuro dentro da nossa cidade? O que está acontecendo? Porque às vezes a gente está só no nosso business, a gente não está imaginando. E às vezes tem outras oportunidades e que isso, o lead, também tem uma fundamental importância. Então essa aproximação do público-privada é difícil, né? Agora eu consigo falar com a Cirlei, não porque eu estou como presidente, mas acho que qualquer um que está engajado dentro do lead, participa das reuniões e está presente nos eventos, próximo. Ele vai estar próximo. E não só do Rogério como prefeito, mas como os vereadores, ou até mesmo você chegar, ter uma palavra com algum secretário, algum vereador, a gente faz parte do grupo lead e a gente queria, né, desenvolver alguma coisa aqui relacionado a um projeto. Isso é uma proximidade que às vezes você demora anos para criar um relacionamento e às vezes a palavra lead, que é o que a gente defende essa bandeira, ela te aproxima... Líderes empresariais, né? E trazer algumas pessoas, como a gente trouxe a Pfeiffer, a Carol Pfeiffer. Carol Pfeiffer, aquela que fala de investimento. Ela é que não vai em todo lugar da palavra. Essa da Carol foi no tênis, né? Não foi essa do tênis? Não, foi no... Foi naquele buffet do Canal 3 ali. Foi um evento fantástico. Trouxemos aí Lars Grael, Aires Brito. Aires Brito, ano passado. O Aires eu fui, o Lars Grael foi lá no Gustavo Gottfried, lá na Acta, né? Motors. Então são nomes muito importantes. O presidente da RD Station, um bate-papo super agradável, uma empresa que foi vendida por R$1 bilhão para a TOTUS. Ele veio num bate-papo e aí conversa com todo mundo, está aberto. Então isso é uma abertura. O CEO da TOTUS. O CEO da TOTUS e o presidente fundador. O CEO da TOTUS é o Wilson, né? Não, o Wilson, ele tem uma franquia, ele tem uma franquia que é a maior ABC, franquia, né? Que é a ABC, Litoral Paulista, Vale do Paraíba, Sul de Minas e um pedaço de São Paulo. Ele é bem forte. Ele é bem forte. Ele foi vice-presidente da TOTUS, Ele era o cara que provavelmente seria lançado a presidente, e ele falou, não, quero sair, eu não quero esse peso, não. E é muito amigo do Laércio. Né? E veio o Laércio, que é o fundador da TOTUS, veio o filho do Laércio lá na fábrica. Lá na fábrica. Falou de sucessão empresarial. Pô, ou tu sucede a empresa do teu pai ou da tua família, ou tu inicia a tua empresa. Aí a pergunta lá, né, do auditório, quem é a segunda geração? 80% dos membros ali eram segunda geração. E ele tem uma estrutura de como fazer essa sucessão familiar de uma forma que não haja conflito. E será que tem conflito em sucessão empresarial familiar? É um absurdo! Tem muito, aí não tinha uns lá que se indignavam, os membros, né? Porque, eu demorei 8, 9 anos para começar a ter um discernimento maior e conseguir conversar com a minha família. Muitos. E ele encurta esse espaço. Teve um lá que falou, eu tô 16 anos e ainda não tô conseguindo ter essa conversa. E ele traz algumas ferramentas. E ele traz essa... e até verdades, né? Não, mas ele consegue encaixar de uma forma que a família não olhe como família, mas sim como uma empresa. Ó, tem o filho que não quer nem saber, então esse filho que não quer nem saber, ele vai ter que ter essa participação. Esse filho quer saber um pouco mais, é isso. Esse cara que é o que quer pegar e carregar o negócio, ele vai ter essa metodologia. É uma palestra de 40 minutos, mas foi elucidadora para muita gente, assim. Então, bacana. Isso não é importante? Como não pode ser considerado como importante, né? Então são movimentos até relativamente pequenos, só que para uma pessoa que tem a sucessão familiar e poder diminuir o tempo, né? Eu falo por mim mesmo, eu tô há 8, 9 anos, tô 10 anos com meu pai lá e no último ano que a gente conseguiu quando você esteve aqui no nosso podcast falando, sim, da fábrica de móveis, você contou toda a história do teu pai lá atrás, você foi trabalhar fora, veio trazer as novas ideias, e você tem aquela resistência ainda. Sim. A hora que teu pai veio e fala, vai...
Mas até aí teve muito Até aí pau. teve muito Teve pau, muita treta porrada. aí. Tirar o lógico, nome né? Daniel Móveis da fábrica. O próprio Daniel fala, tira esse nome. Eu tirei meu próprio nome e coloquei Fábrica de Nova. Então, assim, mas são metodologias, eu acho que o lead ele tem essa importância. E às vezes, por conta da gente estar muito na operação, não tá na estratégia, não tá no tático, a gente tá no operacional, a gente não consegue ter essa visão. Então, se a gente conseguisse ter um engajamento maior do nosso grupo e trazer essas informações, acho que de uma maneira, comunicar, né, Luiz? Acho que a gente estava conversando, comunicar o que vai acontecer. A gente está trazendo uma palestrante incrível para o dia 29/2. Ela foi presidente da Flow, ela saiu na Forbes Under 30, ela está na Forbes Women como a mulher a ser notada, porque ela traz gestão de marketing, gestão de inteligência artificial e dentro de comportamento humano. Então, temos muito atuantes. A inteligência artificial vai ser pauta daqui para frente fortíssima. E assim, a gente vai buscar comunicar para os nossos membros qual a importância, porque às vezes alguém vai ler e não vai entender muito, vai falar, não vou lá, né? Quem que é ESG, né? Quem que é essa mulher? Esse tá aí, ó, gente. Para quem tá vendo, é o mesmo recado que a gente falou. Aqui que o SG tem a ver com a minha operação, com o meu negócio, com a minha empresa. Ou o que esse podcast tem a ver com a minha vida. Mas Você isso vai fazer influência. Você perdeu uma baita oportunidade de ter conhecimento e como vem aí. E agora até falando do nosso podcast, do Valeu Podcast. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Manda ver. Quando vocês estão na linha de frente do lead, quando vocês vão criar a agenda de eventos, buscar esses palestrantes, trazer esses temas, né, que muitas vezes os próprios membros não conhecem e tem uma resistência. Como que vocês pensam isso? Como que vocês... O conselho nos ajuda. O que acontece? A gente primeiro fecha uma agenda, tá bom, vamos fechar as datas aqui, porque tem muito evento, tem atividade. Por exemplo, quando tem político, tem que ser segunda ou sexta, porque esse é o político de Brasília. Terça, quarta e quinta. Também diferencia. Ano político diferencia. Então tem vários fatores. Então primeiro a gente monta a agenda e fala o seguinte, ó, quais os temas que a gente tem? Tecnologia, porto, saúde, turismo e etc, etc, etc. A partir daí a gente fecha, vai para o conselho, valida e a gente começa a trabalhar essas pessoas. O lead não paga palestrante. Só que quem palestra no lead tem vontade de estar no lead, porque sabe que está com um grupo bastante diferente. Por isso que a gente traz um Lars Grael aqui, por isso que a gente traz uma Carol Pfeiffer, que ela cobra e conosco ela não cobrou. Então são alguns nomes muito bacanas. A gente vai fazer um tour do lead empreendedor, vai passar meio-dia lá na Bombril, com almoço na Bombril. Então vai visitar a planta, vai conhecer a história do CEO da Bombril, que é um cara fantástico, novo, tem menos de 40 anos. Lógico que tá dentro. Vai ter passeio na fábrica, a oportunidade de um empresário passear dentro de uma fábrica, entender os setores. E isso vai afetar diretamente, independente do mercado que você trabalha, você consegue. A Bombril tem um dos cases de marketing mais incríveis do mundo, né, velho? Então também tem legal. E vem numa recuperação fantástica com o Rony, que é o presidente, que aliás é do conselho do Lead ABC, que eu estou à frente também. Porque ela estava numa situação muito complicada, ele veio, assumiu como CFO, depois ele foi crescendo lá dentro e hoje é o CEO e está fazendo um trabalho fantástico. Há uma semana ele estava em Nova York vendendo a imagem da Bombril, o que é. Então, é um cara ele tem uma história bonita, dentro de uma empresa tem uma história maravilhosa. Quem dentro de casa não tem um produto Bombril, né? Lógico, é verdade. Isso aí. É verdade. Não, Bombril acho que é uma das marcas mais lembradas, acho que market share na nossa cabeça. Trouxe né? aqui o que é meu amigo, que é o Marcos Scaldelay, ex-presidente da Bombril. O Marcos Scaldelay, você levou inclusive ele no Rotary, né? Levei no Rotary também. Eu tava nessa palestra, cara, um cara sensacional, um cara acima da média também. Puta, Fábio Fernandes, fantástica. O Fábio Fernandes, eu trouxe, esse cara que ele é o head de todas as unidades do LEAD, ele tem vários negócios e ele criou um projeto que é o Walking Together, para cidades com menos de 100 mil habitantes. O que aconteceu? Ele é de Ribeirão Preto, foi morar em São Paulo, estudou e casou com uma mulher de Catanduva. Aí ele foi lá para a casa dela, coisa de interior, né, sentado na varanda, passa uma Ferrari, passa uma Porsche. Falou, nossa, como tem gente com dinheiro aqui na cidade? Quem são esses caras? Aí ele fez uma lista, ele falou, me dá 33 nomes... E aí eu vou mandar, e o sogro dele, muito conhecido, a mulher na cidade, até porque é uma cidade pequena, né? E ele falou, cada um desses vai levar 3 pessoas nesse evento. Então, eles foram num restaurante, cada um paga a sua conta, e alguém fez uma palestra. Esse negócio ficou bacana, ele cresceu, começou É o formato que a gente tem no almoço hoje, né? a andar algumas cidades, só que hoje ele trabalha com...
é uma das entidades globais com maior impacto em pequenas cidades, tanto que o Fábio foi convidado para ser, eu vou usar o termo errado, ele não é embaixador porque esse termo não existe, mas ele é uma espécie de embaixador ou representante da ONU na ODS 11, que é das cidades sustentáveis e inteligentes. É um cara extraordinário. Tem um livro que ele administra o tempo. O Fábio é o seguinte, ele consegue fazer 1000 coisas e se você falar com ele, ele tem espaço para você. Tem tempo, tem agenda. Tem tempo, porque ele consegue administrar o tempo. Um cara organizado, né? E sabe ganhar muito dinheiro. Então, o cara pegar umas aulas com ele, viu? Esse foi um cara que a gente trouxe para o Lead Futuro. Ele veio fazer uma palestra. Então, tem uns nomes muito bacanas. Aliás, tem uma novidade aqui para vocês. Antes de terminar o programa, para não esquecer. Esse ano volta o prêmio, tá? Esse ano volta o prêmio, que é o maior prêmio, o prêmio mais representativo do Brasil, o Prêmio Lead. A gente teve aqui em 2020, a gente está voltando esse ano com o prêmio. Pegou o intervalo da pandemia aí agora, intervalo, né? E agora a gente está estruturando, deixando ele melhor ainda. Então vai ser muito bacana. Para 450 pessoas vieram no primeiro. Então esse aqui deve vir mais ou menos. Já que você aproveitou e entrou nesse assunto também, vamos falar um pouquinho agora dessa parceria, né, do nosso podcast com o Lead, né? A gente fez uma reunião, um bate-papo, inclusive isso aí rolou no coquetel lá, né? Também a gente estava falando de uma maneira assim, porque além do Lead fazer esses encontros de grande representatividade através de grandes nomes, o Lead também ele precisa se mexer um pouco nos bastidores, né? E trabalhar esse relacionamento e ajudar os empresários, as pessoas, os membros do Lead que fazem parte do negócio, terem uma visão melhor, um reconhecimento e até propriamente trocarem negócios entre si, né? Fala um pouquinho dessa ideia de que é trabalhar com os parceiros, os media partners dentro do Lead. Eu vou fazer a abertura e vou deixar o Dani falar, porque o Dani está com um projeto muito bacana. Dentro do Lead, que são as grandes empresas, você tem menos mobilidade. Você trabalha muito evento, você trabalha conexão. No Lead empreendedor, a gente tem muita facilidade para fazer essas conexões de uma forma diferente. Então, o que o Dani me chamou na virada do ano? Falou, a gente tem que fazer diferente do que a gente está fazendo bem feito, porque não basta mais. Isso, a gente tem que criar mais conexão, tem que aproximar mais o filiado, tem que usar os media partners Lembra nossos. que eu te enchi o saco na época da pandemia? Eu falei, Jarba, você tem que fazer um evento para gerar negócio, que a gente fez aquela live online com todos os empresários, né? Exatamente. E o Dani começou a inventar um monte de coisa. E dentro ele vai contar. Não é à toa que o cara trabalha no Google, cara. E dentro dessas coisas, a gente tem uma fotógrafa no Lead Empreendedor, que ela participou de um prêmio mundial que equivale ao Oscar da fotografia. Ela que vai deixar bonito na sexta-feira? Não, deixar bonito amanhã. Ela vai te deixar arrumadinho, né? Vai fazer... faz milagre. E o que acontece? Ela 2 prêmios ela foi para a final e um terceiro ela ganhou. Ela não foi campeã em nenhum dos 3, mas estava na final entre os 3 melhores. E um terceiro ela teve honra ao mérito. Então é uma pessoa brilhante, é daqui. Que ela é muito tímida, ela virou fotógrafo por acaso. Então, esse é um exemplo que o Dani, eu já estou falando aqui. Conta essa história, porque senão eu vou atropelar. Essa e as outras ações que a gente está fazendo. Parceria com todos os medias partners, além do próprio Valeu Podcast. Como é que vai funcionar isso tudo? Eu acho que um dos pilares é dar mais visibilidade, né? E com a visibilidade, os membros eles vão se sentir mais acolhidos de alguma forma e a gente vai começar a conectar melhor, né? Então, além do networking, que é o relacionamento que vai ser criado dentro desses eventos, então estou batendo muito forte para a gente ter essa agenda bem fechada. Esse primeiro trimestre tem muita coisa. Estou bem mais atuante para buscar ver a deficiência nossa de não conseguir comunicar. Não adianta. O empresário não vai, ele não sabe. Então, o que eu tenho que fazer para ele saber, para ele poder ir e depois falar que legal, né? Então, a gente também está assumindo o compromisso e a responsabilidade de comunicar melhor. Porque se eu vou lançar um tema, aí ninguém vai entender muito. Daqui a pouco o quórum vai ser pequeno. Então, o que adianta? A gente tem que melhorar essa parte de comunicação. Então, o networking dentro dos eventos, a gente vai comunicar melhor essas palestras. Eu até pedi para a palestrante fazer um vídeo falando um pouco sobre, entendeu? Para dar aquele aquecimento, para as pessoas entenderem a importância e comparecerem, né? Porque sem comparecimento pessoal também não vai dar certo. Isso é um dos pilares. Tem o outro pilar que é a parte da visibilidade. A gente tem aí mais de 10 media partners na cidade. A gente consegue ter um relacionamento incrível aí e flutuar por vários canais. A
A gente não tem nenhuma empresa de podcast, então, né, como vocês são membros e estão aí para a gente desenvolver, a gente vai acabar criando essa agenda para que todos os nossos filiados, se a gente fez uma conta básica, tem possibilidade de mais de 40 visualizações em canal de TV, em revista digital, no podcast. E como a gente tem em média 50, 60 empresas, dá para praticamente cada um ter uma visibilidade de um media partner. Então a gente vai estruturar essa logística para trazer os empresários para cá, porque são histórias incríveis também, são histórias da cidade, são pessoas que vieram de outros lugares, ou que tiveram outras experiências. Como você também, né, Dani? Ou sucessões familiares, como o Betinho, assim, tem dezenas de histórias incríveis também, que dá pra a gente conseguir divulgar isso, e também quem tá assistindo do outro lado, eu tenho certeza que depois dessa conversa vai ter aprendido um pouco. E essa visibilidade dentro dos nossos media partners vai ser super importante. E com vocês, né, com toda essa estrutura incrível, vocês já vêm também desenvolvendo algumas metodologias para poder aprimorar, e agora tá nesse momento, né, no melhor prédio da cidade, corporativo, né, localizado num ambiente muito fácil, de fácil acesso. Inclusive a gente estava até pensando em fazer um evento por aqui, mas depois a gente conversa. Tá bom. E isso vai ser importante para a parte da visibilidade. E as conexões mesmo, porque como o Jarbas estava comentando, amanhã a gente vai fazer alguns vídeos. Eu já fiz muito negócio com o Lead, mas naquela rodada de negócios, eu fui lá 2, 3 dias, teve um dia que eu tive a oportunidade de eu falar da fábrica, eu não falei. Mas mesmo assim eu fiz negócio pra caramba durante esses 3 anos. E às vezes vocês também acabam fazendo, e às vezes você tem que ter o discernimento, não é um negócio direto. Às vezes o Luiz indicou a prima dele que fechou comigo, mas se eu não tivesse conhecido o Luiz dentro do Lead, será que a prima dele ia estar fazendo alguma coisa comigo? Mas a mesma mecânica que, por exemplo, que a gente fala assim, só que em outras proporções, o BNI, né? Não é porque o Daniel manda um negócio pra mim que eu tenho que devolver um negócio pro Daniel. Eu posso passar pro Luiz, o Luiz passa pro Jarbas, o Jarbas passa... E a roda... Gira. É isso que importa, o Rafael já fez ações grandes também, né, dentro da empresa dele. O Gustavo já usou... Por ele ser membro do Lead e ser do conselho, ele já conseguiu ter acesso a pessoas que ele falava, não acredito. Pô, teve um case do Lead Saúde, eu conheci um canadense, o pai dele ganhou o prêmio Nobel de bioquímica. Ele tem uma vacina que diminui a alergia no sangue, e com a menos alergia no corpo, você tem menos dor e consegue ter uma longevidade melhor. E aí saiu o presidente do Sírio-Libanês, que tinha feito uma apresentação, aí ele estava passando pelo hall. Você me contou essa história. Eu chamei o meu amigo canadense, eu falei, posso falar contigo? Daqui a pouco foi ver o presidente do Sírio-Libanês, estudou na cidade do cara, lá do Canadá. Aí os dois começaram a se falar como se fosse vizinho. E o Sírio tem um departamento de novos estudos e eles estão se falando até hoje. Você criou essa conexão, eu só né? fiz isso aqui. Eu não falei que eu era presidente, eu falei que era nada. Eu falei, eu posso te apresentar uma pessoa? Ele tava passando, ele foi super solícito, ele ficou mais de meia hora conversando com a gente, os dois trocaram contato e às vezes pode ser o life changing do cara, porque ele tá fazendo todos os estudos aqui no Brasil porque o custo é menor. E às vezes uma empresa como o Sírio-Libanês, que tem um setor para isso, será que eles podem estar investindo? Com certeza. Ainda mais que era a mesma cidade que o cara morou 10 anos da vida dele. Então, assim, isso tudo tem muita importância, né? Então, se a gente não tem uma visão macro do que é o Lead e não ter aquela persuasão só do micro, né? Eu preciso fechar o contrato no próximo evento, caso contrário isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que qualquer empresário que estiver junto com a gente aí... E eu tô pegando forte mesmo, porque esse ano é da virada, eu acho que é da colheita, né? Acho que a gente já trabalhou bastante. Muitos anos. Então vamos colher, né? Não quero só plantar. E lógico, a gente tá plantando aqui, tá fazendo, mas a gente vai ter uma colheita acho que muito o principal, a preocupação de vocês e a gente também, como membro, né, do Lead, também quer ver essa coisa prosperar, a gente quer gerar novas conexões, quer gerar negócios. Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito louvável. Agradecer também a nossa parceria através do Valeu Podcast, né? Em breve a gente vai estar envolvendo também no meu nome, Eletromídia, aí o que a gente pode fazer. Eu falo assim, o importante é a gente tá ajudando uns aos outros, né? Deixa eu dar um exemplo aqui disso. A gente fez um evento na Iremoc. Não tinha nenhuma intenção de vender carro e não é esse o foco. Mas é que as pessoas estivessem lá, iam ver os veículos. No dia seguinte foi um carro vendido. A Érica estava super feliz. Jarbas vendeu. Falou, mano, isso não é a referência. Aí o diretor da Iremoc, o Guga, falou, cara, isso é a referência, assim, porque se você não tivesse aqui, não tinha vendido o carro. Exatamente. Então a gente não veio aqui vender carro. Quando vocês vieram, a gente não veio aqui ficar oferecendo e incomodando ninguém. Mas a gente deixou o nosso carro ali exposto.
Então alguém se interessou. Então é isso aí. Sim. A gente faz. E só para complementar, nós estamos fazendo a jornada do filiado. Então a gente está vendo as personas dos filiados. Importantíssimo. Quem é o perfil, aquele que saiu porque saiu, aquele que ficou porque ficou, aquele que não fez negócio porque não fez, aquele que fez porque fez. Então entender esse perfil para a gente falar, ó, na média é isso, mas eu tenho aqueles que fogem da média que a gente tem que tomar cuidado também. Vocês como responsáveis, como CEOs, tocando o negócio diretamente, vocês sempre procuram fazer o melhor, com certeza, para todos os afiliados. É que nem aquela mesma coisa, o Luiz tem quantos CNPJs, quantas empresas 15. você toca, cara? Até a última então, o que vez a gente que eu fala? sabia. Então, o que a gente fala assim, o Luiz ou qualquer um de vocês, a gente como empresário, procura oferecer o melhor negócio pro seu cliente. E às vezes você não enxerga tudo, às vezes teu cliente fala, por que você não faz isso? Você fala, cara, eu já ouvi isso, cara, como que eu não pensei nisso até hoje? Então acontece, esse tipo de situação que vocês promovem, eu acho que é super bacana, né? Então assim, eu acho que é isso aqui, para a gente estar finalizando, né, o nosso programa, é uma honra poder estar trazendo o lead para dentro do Valeu Podcast, né, Luiz? Com certeza. Então a gente vai estar alternando aí essa agenda aí dos membros, juntamente com as nossas entrevistas tradicionais, e espero que traga bons resultados, que as pessoas tenham visibilidade e que todos possamos progredir juntos, né? E é uma honra para a gente também estar dentro do Valeu, isso é muito bacana. Então, nós estamos aqui começando essa jornada juntos aí, é muito bacana. Eu e o Luiz, a gente apostou nessa história, né, de fazer um podcast focado no empreendedorismo, né? Acho que em Santos ninguém aborda esse tema diretamente, né, implicitamente no empreendedor, e Santos está cheio de exemplo de empreendedorismo, e o LEAD vai cada vez mais provar isso, né? Então, para a gente é uma satisfação anunciar isso, né? Então, em breve vocês vão ver muitas carinhas do LEAD, a gente vai estar falando de LEAD também e de outros assuntos. E acho começando que o ano de 2024, se o Dani quiser aproveitar, né, também, contar um pouquinho aí dos próximos eventos, de repente tem mais gente aí que está assistindo e pode se interessar em fazer parte. Enfim. E também uma outra coisa, já aproveitando e dando um recadinho, para quem se interessar em fazer parte do LEAD empreendedor, do Lidão, como que ele deve proceder, como que ele pode contatar. Fala um pouquinho para a gente também girar porque tem muita gente que até hoje, o meio empresarial acho que já está muito forte, né? O termo LEAD, líderes empresariais, para quem não sabe, mas para quem não conhece, tem curiosidade de saber o que é o LEAD, como é que eu posso me afiliar ao LEAD, o que eu preciso fazer, quais são os caminhos? Hoje a gente encurtou essa parte, né? Porque a gente estava com um departamento comercial e hoje praticamente a gente explica muito, né? Tem muitas pessoas que entram em contato com a gente perguntando o que é. Então o Jarbas hoje ele está bem solícito também em poder abordar o próprio empresário para explicar um pouco melhor. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui explica bem também o que é. Através das mídias sociais a gente consegue tem o telefone, tem a Casa LEAD, que ela é situada dentro do Blue Med Convention Center também. Lugar muito agradável. É um lugar incrível que também é aberto para todos os membros e filiados poderem estar, né, usando da melhor forma, como quiserem. Né? Já teve rodadas de negócios, entre outros eventos que a gente acabou fazendo lá. Eu me deixo à disposição através do meu Instagram, através da Fábrica de Móveis, através do Daniel André Diegues Alves, através do LEAD Litoral Paulista, né? Então, quando alguém me comunicar referente a esse acesso, a gente está à disposição. E o Jarbas está fazendo esse afronte até para ter o discernimento maior, as pessoas que tiverem real interesse em participar do grupo, poder tá vindo. Como presidente, eu uso isso direto, né? Eu posso convidar uma pessoa para participar de um evento, então normalmente a gente acaba abrindo essa possibilidade para a pessoa experimentar, né? Porque às vezes você explica, mas uma vez que ela vai num evento, ela sente como que é o negócio. E fica muito mais tranquilo para ela, né, entender pouco. E o Jarbas também está tomando outro braço agora, que o Jarbas subiu a serra também, né? Subi a serra, voltei para as minhas origens, mas não saio daqui. Quero para morar aqui. Mas eu falo assim, acho que isso tudo é importante, né? Eu falei isso no nosso almoço também recente. Quando o Jarbas pegou o LEAD na mão, o peso que o Jarbas transformou isso aqui sem fazer nenhum tipo de média nem nada, mesmo porque eu não preciso. Eu cansei de falar isso pra ti, cara. Você carregou esse LEAD nas costas quando muitos poderiam ter desistido quando chegou uma pandemia da vida, alguma coisa. Você sempre brigou, lutou por isso e agora você está colhendo os frutos.
ainda mais quando você se junta com alguém capaz e parceiro como o Daniel, a coisa só tem a Tá com muita a vontade, crescer. né? Tem muita gente boa junto. Tem. Muita Exatamente. gente boa junto. Eu como colaborador aí, eu falo pra o você. Luiz, cara. O Luiz é referência, ele fica quietinho porque ele absorve tudo. Ele que é o mais inteligente da mesa. Não, mas é o que a gente fala, né? Quantos palpites eu não chego em você no Jarbas? Eu falo, porra, Jarbas, por que não faz isso, Daniel? Porra. Por que não faz isso? É o meu jeito, é o jeito assim, todo mundo tá lutando por um bem Isso aí. comum, né? Então, Com assim, certeza. o Luiz criou o Valeu Podcast, você vê aqui que até agora vocês não viram nenhum tipo Deixa eu falar de uma jabazinho coisa, ó. aqui dentro. Então é na raça e na coragem, mas a gente quer Aqui a mudar gente um pouco os inova, negócios, tá? Então, o Lead Litoral Paulista, e aí eu posso falar dos filiados, obviamente que está a liderança nossa aqui, mas as 2 vezes teve fechamento de evento. Primeiro Lead do Brasil que fez evento aberto foi o nosso. Então a gente saiu na frente. Nós fizemos aí semana passada um evento para levar o Porto para o Brasil ver. Porque a gente aqui conhece, isso é o nosso dia a dia, falar de Porto. Levei para a Casa Lead. Foi o maior evento da Casa Lead, foi um evento que a gente fez em parceria com o Lead Global. Foi o maior evento que teve na Casa Lead. Então foi fantástico. Isso coisa que a gente está levando aqui. Eu acho que a gente precisa um pouquinho também começar a mostrar o que a gente tem de bom para outras regiões. E eu tenho alguns projetos aí, principalmente voltados a Porto, para, entre aspas, vender o que a gente tem de bom aqui. Então, tem muita coisa, a gente tem que ter muita troca. Nós trouxemos aqui, eu fiz em 2022, a gente trouxe vários empresários para conhecerem o Porto. Eles ficaram encantados com a cidade. Porque a gente fez 3 dias, foi jantar, o Paquito abriu a noite para o Lídio, olha que coisa bacana, abriu a noite para a gente. A gente visitou... É só almoço. É só almoço. Pagou em débito, não precisou nem dinheiro. Não, paguei. Ele até abriu a Não, sessão. a gente tem esse que era Gastou história, em né? Quando a dinheiro. gente começou o almoço lá no Paquito, eu falei, pô, não tira dinheiro. Agora tem Pix, tem as coisas eu acho que a gente está num momento uma comida muito completamente deliciosa, diferente né? do Lead Global, que estão 36 unidades no Brasil e 18 no exterior. Cada dia que eu converso com alguém tem uma unidade nova abrindo. Não, Jarbas, outra, você está trazendo essa referência de lead para o Brasil, cara. Ontem Está trazendo o Santos para o Brasil também. eu tive uma alegria muito grande, inauguração do Parque Tecnológico. Por 3 vezes o Rogério, prefeito de Santos, 2 vezes ele me citou e 3 vezes ele falou do Lead. Ele falou, Santos está importante. E uma das coisas ele falou o seguinte, o Lead veio para Santos, sinal que a gente é uma região muito representativa. Sim. E é muito bacana ser ouvir isso do prefeito, né, da pessoa mais importante da cidade. Da cidade. Muito bacana. E de eventos, a gente já teve um happy hour, foi o dia do dilúvio, mas a gente foi guerreiro e tava lá. A gente foi lá, chegou. Quinta-feira que vem, dia 8, tem outro A gente happy vai hour. fazer para apoiar um membro também. No dia 29 a gente tem esse evento que vamos trazer a presidente da Flow, que é uma das maiores startups que eu estava comentando. Em março a gente já está com o evento fechado para ir para São Paulo, então a gente vai levar todos os membros, a gente vai ter o almoço, a gente vai passear no Parque da Bombril, vai ter a palestra, vai retornar para São Paulo, então a gente vai ter Já essa tem essa data conectividade. fechada? E vai ter o Summit. Já. Eu até me preocupei porque 7, eu 8, falei com o 9 de março. Eduardo ontem, a gente vai ter dia 29 o evento da Bombril. presidente da Flow, dia Da 29 do Flow. 2. E na outra semana, 1, 2, Ó. 3 e 4, vai ter o Summit, onde que o lead ele tá aberto para poder participar sem custo. O evento do Santos Summit, para 15 mil pessoas, tem uma parte lá no pavilhão, é aberta para todo mundo, mas tem palestras que são pagas, e quem é filiado do LEAD não vai pagar. Então, só aí já paga anuidade, tá? Só para você participar dessas palestras já paga anuidade. Exatamente. E a E o gente tem lead que tá comunicar isso. Exatamente. E o LEAD está trazendo Foram alguns 5 nomes. eventos nos Eu, últimos 3 eu meses, conversei com 4 a meses. Tânia Bastante Consentino, coisa. presidente da Microsoft. Ela não vai estar no Brasil, mas ela já falou, Jarbas, a Microsoft vai estar representada por um dos nossos diretores. Então, olha que coisa bacana. É legal para um futuro, Isso- de repente ela pode estar aí também, né? Ah, ela Jarbas? pode estar aí, com certeza. E essas proximidades que são bacanas. Trouxemos aqui presidente da UPS, na época que era o LEAD Mulher, que é uma das maiores, é a maior empresa mundial de carga fracionada. Então, ela tem muita gente boa, muita coisa boa aqui, e a região merece isso, né? Com certeza merece. Parabéns, sucesso a vocês sempre. A gente A nós tá todos. junto, né? E é muito E- bom estar aqui com vocês no Valeu Valeu, Podcast. Valeu Valeu, podcast! O Valeu Podcast vai estar bombando cada vez mais, ainda mais agora, trazendo o pessoal do LEAD. Obrigado, gente. A gente agradece a nossa audiência. É isso aí. Valeu, Luiz. Valeu, Marcelo. Próxima Valeu, vez tu Daniel. deixa o rapaz Valeu, falar, rapaz. coitado. Valeu,
O Luiz ele já tá acostumado comigo. Eu vou botar um mecanismo de chute embaixo da cadeira. Não, indo em tu, né? Aí ele chuta você. Mas é o seguinte, ficaram 2 caras elétricos do lado de lá e 2 caras mais normais aqui, né? Os dois se pegando aqui. Galera, Obrigado, salve, obrigado. obrigado. Até o próximo episódio. É nóis. Valeu.